Vamos em frente então, pessoal. Lembrando que aqui, essa aula de agora e a aula anterior é uma revisão daquilo que nós vimos lá no módulo 1 de rede sem fio. Lembrando que o nosso foco aqui ele é mais para a parte de segurança. Então eu estou fazendo aqui um preparo para que a gente possa entrar no assunto de segurança em rede sem fio propriamente dito. Perceba que a ênfase, né, aquilo que eu vou pontuando, dando destaque, é bem diferente daquilo que foi dito lá no módulo 1. Então, é um complementando o outro. Então, especificamente sobre o padrão 802.11n, quando ele surge com a proposta de operar, então, em 2.4 GHz e também em 5 GHz. Desse modo, então, 2.4 e 5 GHz, né? Veja que pela faixa de frequência, esse padrão ele pode conversar então com outros padrões que já citamos aí no módulo anterior. Então, pela faixa aí de frequência, nós percebemos que a 5 GHz ele consegue conversar com o nosso 802.11a. E ele a 2.4 GHz, até alterando aqui a cor, né, ele consegue conversar com o G e ele consegue conversar também com o G, o B e o G. Então o alcance é 2 vezes maior. Por quê? Em essência, gente, o motivo desse alcance aí 2 vezes maior é essa quantidade de antenas que aparece aqui no nosso exemplo de equipamento, né? A imagem está bem pequenininha no cantinho aí da tela, mas o objetivo é suficiente, né, para destacar aí o que mostra que o alcance é 2 vezes maior. Ele é, então, menos suscetível à interferência. Mais uma vez, pelo fato de termos agora mais meios de transmissão e de recepção, eu estou menos suscetível à interferência. Então eu tenho esse meio de transmissão aqui, também aqui, ó, transmissão e recepção, transmissão e recepção, transmissão e recepção. Lembrando que há equipamentos que possuem uma quantidade bem maior de antenas do que o que estamos vendo em tela. 64 utilizadores por ponto de acesso. Eu tenho a possibilidade de ter até 64 usuários por ponto de acesso. O padrão, ele é um padrão já definido. Fabricantes usaram por certo tempo, né, um modo aqui que foi conhecido como modo draft, né? Atualmente existem versões comerciais operando em tais velocidades. E então ele transitou, né, por essa velocidade aqui de 65 megabits por segundo a 600 megabits por segundo. Lembrando que o nivelamento do padrão N, nós veremos aqui nas próximas tabelas, foi a 300 megabits por segundo. Então, assim, alguns fabricantes ofereciam esse recurso de poder chegar-se até 600, mas isso, na prática, são, como eu já disse para vocês, são velocidades nominais. Então, houve, por um período, essa necessidade de atualização de firmware, né? Então, essa atualização, ela ocorreu, né, por um período de tempo em que os usuários eles necessitavam realizar esse procedimento de atualizar o firmware a fim de alcançar maiores velocidades. Ou seja, quem queria sair desse modo draft aqui, tinha que atualizar o firmware do equipamento. Não precisava trocar o equipamento, mas tinha que atualizar o firmware. O alcance médio é maior do que os padrões anteriores, isso aí é fato. E limpando aqui a nossa tela, nós temos aqui, ó, ele utiliza o MIMO, então o uso do MIMO, múltiplo input, múltiplo output. É basicamente ter múltiplas antenas. Eu tenho várias antenas, eu tenho múltiplas antenas transmitindo e múltiplas antenas recebendo. Consequentemente, existe também o aspecto de diversos fluxos de transmissão
Então, há situações em que há equipamentos que eu tenho duas antenas transmitindo e duas antenas recebendo. Há equipamentos que eu tenho duas antenas transmitindo, três antenas recebendo. Há equipamentos que eu tenho três transmitindo, três recebendo, e outras situações em que há quatro antenas transmitindo e quatro antenas recebendo. Então, perceba que, de acordo com o equipamento, né, temos características distintas. A velocidade nominal subiu, então, de 54 megabits por segundo para 300 megabits por segundo. 600 megabits por segundo nos APs 4x4, que eram capazes de transmitir 4 fluxos simultâneos. Então veja que tem todo um jogo aí, né, para chegar a essa velocidade. Então ocorreu então o uso de múltiplos fluxos de transmissão, e o uso de múltiplos fluxos de transmissão torna o alcance do sinal quase 2 vezes maior. Então essa questão de termos essa quantidade de antenas foi o que transformou o sinal nessa potência que foi a revolução proporcionada aí pelo o padrão N. O que é importante nós gravarmos então desse slide aqui, né? Essa primeira informação aqui, que é a faixa de frequência entre 2.4 GHz, opera em 2.4 GHz e ou 5 GHz. Gravar também o aspecto de que ele é menos suscetível à interferência. Essa informação também é relevante. Outra informação relevante aqui, existe nesse caso o uso do MIMO. E outra informação também relevante para a sua prova são esses diversos fluxos de transmissão de acordo com a quantidade de antenas. Então esse é o nosso resumo aqui, a nossa revisão aqui do Wi-Fi padrão 802.11n. Quanto às novidades, né? Aqui eu passarei ainda de uma forma mais breve ainda, né? O 802.11ac, ele é lançado lá em 2013 aproximadamente, e ficou conhecido aí, né, como Wi-Fi 5. Daqui a pouco eu darei um pouquinho mais de detalhes, né, de onde veio aí essa padronização, né? Então ele opera exclusivamente na frequência de 5 GHz e trouxe a tecnologia MU-MIMO, além de suportar o beamform. Como eu disse, isso é mais detalhado lá no nosso módulo 1. O 802.11ax, ele vem e torna-se o padrão conhecido como Wi-Fi 6. E depois veio o Wi-Fi 6E, lançado então em 2021, padrão 802.11ax. Ele utiliza as frequências de 2.4 GHz e 5 GHz, enquanto a versão 6E também utiliza o espectro de 6 GHz. Então, houve uma normatização por parte da Anatel, regulamentando essa faixa de 6 GHz. Então, nós saímos daquela característica de 2.4 e 5 GHz, né? Saímos daquele aspecto, né? Em que nós estávamos ali apenas entre essas duas faixas de frequência aqui, e passamos a ter agora a outra faixa de frequência que é 6 GHz. O Wi-Fi 6 e o 6E, eles têm velocidades máximas teóricas, aqui ó, teórica, de 9.6 gigabits por segundo, e utiliza a modulação OFDMA 1024 QAM. Então esse aí é o Wi-Fi 6. E por fim, que é aí a grande novidade, é o 802.11be, Wi-Fi 7, certificado. Então, agora em 2024, pode chegar a velocidades de até 46 gigabits por segundo. Seu principal diferencial é a agregação multilink, que permite comunicação em mais de uma frequência simultânea entre o dispositivo e o roteador. O que nós temos aqui? Um quadro
que ele faz exatamente, né? Não vou entrar em detalhes sobre cada um desses padrões aí, né? Mas até por já temos falado sobre eles não só em outros módulos, como na aula anterior, mas aqui nós temos o que? Linhas gerais, né? Dando só uma pincelada aqui em alguns deles. Aqui temos aqui o início de tudo, né? Lá em 97, ele chama aqui de I3E802.11 o Prime, né? Frequência de 2.4 GHz e velocidade de 2 megabits por segundo. E surge então os padrões que lá em 99, que de fato falamos sobre. Perceba que tanto o A quanto o B, eles aparecem de forma praticamente simultânea, né? Todos os dois em 99. Lembrando que a faixa de frequência é diferente, consequentemente as velocidades também divergem, né? são distintas, né? O I3E, que o G, vem em 2003, né? Então, assim, 2003 já está nada, 21 anos. Esse aqui é o 11G. E ele, operando aqui em 2.4, né? Vem uma sequência aqui de padrões operando em 2.4 e com velocidade de 54 megabits por segundo. 2009, então, perceba que o N já na verdade não é tão novo assim, né? E lá em 2009, então, começam a aparecer os primeiros equipamentos. E desde outubro de 2018, a Wi-Fi Alliance, que cuida da padronização, né, do que nós conhecemos como Wi-Fi, rede sem fio, ela anunciou oficialmente um novo sistema de nomes diferentes para gerações de Wi-Fi. Então, ela, com o objetivo de ajudar o usuário a identificar a tecnologia com uma certa facilidade, ela então passou a chamar o padrão N, 802.11n, de Wi-Fi 4. Ela chamou o padrão 802.11ac de Wi-Fi 5, chamou também o padrão 802.11ax de Wi-Fi 6, e temos aqui o que acabei de citar no slide anterior, o Wi-Fi 7, que é o 802.11be. O que nós temos aqui de interessante para pontuarmos em relação ao N, que acabamos de citar? A frequência 2.4 e 5 GHz, e a velocidade aqui, ó, há equipamentos, e dependendo dos equipamentos, dependendo da quantidade de antenas utilizadas, teoricamente 600 megabits por segundo, teoricamente, reforçando. O Wi-Fi 5 operando em 5 GHz e alcançando velocidades aqui também teóricas de 3.6 gigabits por segundo. O Wi-Fi 6 operando também nessa frequência de 2.4 e 5 GHz, alcançando aquela velocidade que foi citada também de 9 gigabits por segundo. E por fim aqui, ó, o Wi-Fi 7 operando em 2.4, 5 e 6 a 46 gigabits por segundo. Perceba que é uma revolução daqui para cá, né? São 5 vezes mais em termos de velocidade. Agora, nesse intervalo aqui em 2020, então, temos aí o Wi-Fi 6E operando na frequência de 6 GHz e trazendo o padrão AX, né? 802.11ax, mas o Wi-Fi 6E. O que mudou aqui foi a faixa de frequência. Então, essa nova banda aí de 6 GHz, ela transita, né, entre 5.9 a 7.100 MHz. Ela foi recém-liberada pela Anatel para uso no Brasil através de uma resolução, foi a resolução 726 de 2020, e com a definição de requisitos técnicos. Então teve um ato, que foi o ato 1306 de 2021, que permitiu o uso licenciado de mais 1.200 MHz pelos novos padrões Wi-Fi. Então,
Essa nova tecnologia aí, gente, Wi-Fi 6E, ela implementa um padrão 802.11ax e nessa nova banda de 6 GHz é o 6E também, além de haver muito mais banda na nova faixa de 6 GHz, que são 59 canais aí, né? Ela é nova e não haverá overhead de retrocompatibilidade. Então, desse modo, eu entendo que esse preparo para entrarmos aqui nos protocolos de segurança de rede sem fio, esse preparo aqui ele é suficiente, né? Mais que suficiente. Fizemos aqui um grande resumão, né? Especialmente do módulo 1, levando um pouco para esse aspecto da segurança, com a ênfase em segurança, mas na próxima aula, a partir das próximas aulas, falaremos sobre protocolos de segurança em rede sem fio propriamente dito. Fica o meu abraço, tchau, tchau para vocês, nos vemos na próxima aula.